Ele é chefe, professor, ganhador do programa Que Seja Doce. Um confeiteiro que passou por uma bariátrica. Quer conhecer a história do Tiago Dias? Fique conosco e descubra. Boa noite, Cris, tudo bem? Boa noite, Edivandra, tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Tiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, tudo bem e vocês? Oi, Tiago, tudo bom? Obrigada por Tudo... você ter aceitado nosso convite para contar um pouco da sua história. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado pelo convite. Então tá, Tiago, se apresente aí pro pessoal e nos conte a sua história. Bom, eu sou o Thiago, eu tenho 38 anos, eu sou chefe de confeitaria, mas eu sou confeiteiro, né? Eu trabalho com confeitaria profissionalmente há 19 anos. Mas a minha história com a confeitaria começou bem antes disso, bem muito atrás desses 19 anos. Começou desde quando eu era criança. A minha mãe fazia bolo em casa, assim, ela fazia pra gente, e ela fazia também bolos para fora, assim, para aniversários, bolo para casamento. E eu ficava lá no meio dela, né, ajudando ali na cozinha, às vezes atrapalhando, às vezes lambendo as tigelas, né? E aí eu cresci ali vendo essas coisas e de alguma forma eu despertei interesse, né? E aí eu fui crescendo. E aí chegou uma fase que minha mãe saiu para trabalhar e eu pegava os cadernos de receita dela e ia tentar fazer bolo. E tinha hora que acertava, tinha hora que errava. Só que aí a brincadeira começou a ficar um pouco perigosa, né? Porque eu comecei a mexer com o fogão e aí ela viu que não ia ter jeito, ela começou a me ensinar. E aí eu fui crescendo e fui realmente aprendendo. E aí eu quando eu já estava adolescente, eu comecei a ver programas de televisão, aí eu anotava a receita, e aí eu fazia, e começou a dar super certo. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar, e aí eu comprava livro, eu comprava revista, e aí eu comecei a fazer curso, aí eu pagava meus cursinhos de confeitaria e de panificação, porque eu sempre gostei de confeitaria e de panificação. E E aí, depois de 2 anos trabalhando nesse emprego, eu comecei a trabalhar profissionalmente com confeitaria e padaria. E aí, hoje, apesar de ser formado em gastronomia, né, de ter pós-graduação, eu sempre trabalhei como confeiteiro. Como é que foi para você nessa trajetória aí, os desafios? É, teve vários desafios. Alguns eu acho que a gente até esquece, acho que a gente até deleta da nossa mente, mas eu acho que um dos maiores desafios, assim, principalmente no começo, que é uma das coisas que às vezes a gente não se dá conta quando a gente escolhe a profissão, é o fato de não o fato de só de trabalhar bastante, porque trabalhar bastante eu acho que todo mundo trabalha bastante, né? Ou quase todo mundo, né? Mas o fato de, na maioria das vezes, enquanto tá todo mundo se divertindo, eu estar trabalhando. Então é muito comum eu não aproveitar as datas comemorativas, eu não passar o Natal em casa, não passar o Ano Novo em casa, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, Páscoa. Então, é uma data que eu sempre trabalho. Então, isso, hoje, para mim, já se tornou muito indiferente, estou muito acostumado, né? Mas eu acho que lá no comecinho, isso era um grande desafio, assim. Eu tinha muita cobrança, eu acabava sofrendo um pouco, né? De eu me sentir um pouco excluído, de não poder estar junto. Então, isso eu considero que foi, em algum momento, foi um grande desafio. Certo. E assim, a sua esposa te apoia nessa sua profissão? Como que é? Como que ela lida com isso? Ah, me apoia. Quando a gente se conheceu, eu já trabalhava com confeitaria, então sempre foi muito
comum, assim, na nossa vida, né? Não foi uma coisa que mudou depois. Então, sempre fez parte. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no Natal e Ano Novo, né? Então, sabendo que a gente não vai passar juntos dia 24 à noite, na virada, né? Que a gente comemora muito mais dia 24 do que dia 25, né? Então, a gente faz o nosso Natal. Então, em algum dia do dia da semana do Natal, a gente faz a nossa ceia aqui. A gente faz uma ceia mesmo de verdade, a gente janta, a gente faz aqui, né? E assim a gente geralmente faz. Ah, na semana do Dia das Mães, eu vou trabalhar? No domingo do Dia das Mães eu vou trabalhar? Tá bom, a gente faz o nosso Dia das Mães aqui em casa. Então não tem uma cobrança aqui na minha casa. É muito normal, já é uma coisa natural, né? Então é rotina, faz parte, assim. Que bom, isso é bom. Você sendo confeiteira, a gente sabe também que tu passou por uma bariátrica. Como foi para você essa decisão e juntando com a tua profissão, como foi para ti? Tem dias que são muito difíceis, desafiadores, né? A minha decisão da bariátrica não veio de agora, ela veio de alguns anos atrás, né? Eu vou resumir a história, tá? Quando minha filha nasceu, em 2016, eu estava bem gordo. E aí eu decidi que eu precisava mudar de vida, que eu precisava emagrecer, porque eu precisava ter mais disposição, né, para poder brincar com ela, para poder ver ela crescer, né? Eu decidi emagrecer. E aí eu já tinha feito inúmeros tipos de regime, já tinha ido em médico, já tinha conseguido emagrecer, engordado de novo. E aí eu fui no endócrino, né? Achei lá no aplicativo do convênio, marquei o endócrino, fui. Aí ele pegou essas dietas prontas assim, que tá lá marcando café da manhã, almoço, né? Me deu assim, jogou em cima da mesa e falou para mim assim, para você não tem solução, é só cirurgia bariátrica. E eu fui para casa muito chateado, muito triste, que eu achei que ele não tinha o direito de decidir por mim, ele não tinha o direito de falar o que eu tinha que fazer. Eu fui lá para pedir ajuda para emagrecer, eu não fui lá para ele tomar uma decisão dessa, né? E aí eu não aceitei essa decisão e eu fui para outro médico e achei uma outra médica, contei para ela o que aconteceu. Ela perguntou: você quer fazer cirurgia? Eu falei: não quero. Ela falou: tá bom, então se você quer emagrecer sem fazer cirurgia, eu vou te ajudar, eu tô aqui para te ajudar. E aí naquele ano eu consegui, fazendo reeducação alimentar, tomando medicação para ajudar a controlar a ansiedade. Naquele ano eu consegui emagrecer 33 quilos e eu fiquei sem comer açúcar durante 11 meses. Foi fácil? Não foi fácil. Eu posso ficar sem comer açúcar trabalhando com confeitaria? Mais ou menos, né? Tem horas que é difícil, porque tem horas que eu preciso provar, mas tem horas que eu não preciso provar. Tem horas que eu como porque eu quero comer, porque eu faço receitas que já são testadas, que eu já trabalho com elas, que eu já fiz e refiz muitas vezes, que as pessoas que trabalham comigo são acostumadas a fazer. Então, eu não preciso provar a mesma receita toda vez que faz. São receitas que eu já sou acostumado, e muitas vezes só de olhar eu já sei que está certo, né? E as pessoas que estão trabalhando comigo podem provar e avaliar também se está certo. Então, não precisa ser eu. E foi um propósito que eu tive, né? Então, foi um compromisso que eu tinha. E eu combinei e eu pedi ajuda para eles. Eu falei: eu preciso de ajuda de vocês, eu não vou comer. E aí eu consegui, só que depois eu engordei tudo de novo. Aí quando foi em 2018, eu decidi, por eu ter engordado tudo de novo, eu decidi fazer a cirurgia. Só que eu estava com uma oportunidade de trabalho que para mim naquele momento fazia muito sentido, era muito importante aceitar aquela proposta de trabalho. E foi exatamente na mesma data que eu ia fazer a cirurgia e que eu aceitei a proposta de trabalho. E aí eu tive que tomar a decisão. Ou eu fazia a cirurgia ou eu aceitava aquele emprego. E aí eu aceitei o emprego, não me arrependi. Falei: o emprego, essa proposta é nesse momento. A cirurgia eu posso fazer em outro momento. Afinal de contas, por mais que era também uma causa de saúde, ainda não era um caso de vida ou morte, eu podia esperar um pouco, né?
E aí eu decidi esperar um pouquinho. E aí depois veio a pandemia, que aí foi aquele momento que todo mundo desacelerou um pouco, eu estava com um pouco mais de tempo, não estava trabalhando em hotel naquela data. E aí eu falei, acho que agora é a hora. Eu vou atrás, vou nos médicos de novo, vou fazer os exames. E aí eu decidi operar, e aí quando foi em 2021, eu fiz a cirurgia. Então foi uma decisão importante que eu tive que tomar. É um pós-cirúrgico que é bem chatinho, né? Principalmente o primeiro mês. Mas foi uma decisão que valeu muito a pena, principalmente pela minha saúde. Não, a estética também conta, né? Não vou ser hipócrita de dizer que não, né? Hoje eu tô assim com quase 50 quilos a menos, né? Eu perdi 52 quilos, eu engordei um pouquinho, tive um reganho que tá super dentro da margem do que é aceitável. Faço acompanhamento médico, tô com os exames tudo em dia, faço terapia, tá tudo certo. Tem dias que são muito desafiadores, porque eu tenho ansiedade, e uma pessoa com ansiedade desconta as emoções na comida. Então, eu trabalho com comida. Eu tenho comida na minha frente Todo dia, né? todo dia, o tempo todo. E são comidas muito gostosas, né? São comidas, eu tô falando de pães, eu tô falando de croissant, eu tô falando de pães recheados, eu tô falando de um monte de sobremesa, de um monte de sobremesa, essas sobremesas que vocês veem nas minhas fotos, assim. E eu tenho acesso, assim, o tempo inteiro, né? E tem dias que a gente tá ansioso, que a gente tá Dá uma compulsivo. escapada, né? A gente tem que dar uma escapadinha. E a gente acaba descontando, e às vezes a intenção nem é descontar, às vezes é involuntário, é automático. Então tem dias que é muito difícil, tem dias que eu nem percebo e eu tô comendo, que eu nem percebo eu tô mastigando, e aí quando eu percebo, eu já comi. Então tem dias que não, tem dias que eu passo horas super tranquilo, mas tem dias que é muito difícil. E aí é onde eu tenho que me cuidar e cuidar mais ainda da minha saúde mental, né? Porque eu tenho acesso. E eu tenho acesso a muita comida boa, né? E eu gosto, né? Sim, né? Não adianta eu falar assim, às vezes as pessoas têm a questão assim, mas você trabalha com isso tanto tempo, você não enjoa. Do que é bom a gente não enjoa. Nunca enjoa. O que é bom, a gente não enjoa. Tem coisas que eu não ligo, né? Porque aí também é uma questão de paladar. Não como tudo todo dia, mas tem coisas que eu não enjoo, tem coisas que eu gosto. Tá falando que você é chefe de confeitaria, você que prepara as coisas, assim, deve ser um desafio, assim, cada dia da semana você tem que montar um prato. Como que é isso para você? Na verdade, são muitos pratos na semana. Aí, quando é uma elaboração de um prato, quando é criação, aí eu tenho que provar mesmo. Aí não tem jeito, porque às vezes eu tenho uma ideia e na hora que a gente monta, faz os testes, às vezes não funciona. Às vezes eu tenho uma ideia e quando a gente começa a fazer, às vezes, quando prova ou quando monta assim no visual não dá certo. Então, nesses momentos quando a gente vai trocar o cardápio, assim, tem que provar. Mas aí faz parte, né? Isso não tem como fugir, não. Mas é muito diferente quando eu tenho que provar e quando é a questão da ansiedade ou compulsão alimentar. É muito diferente. Certo. Então, Thiago, nos conta como foi ser ganhador lá do programa Que Seja Doce da GNT. Nos fala para nós como foi a tua experiência. Foi uma experiência muito legal, foi uma realização pessoal e profissional. O Que Seja Doce é um programa para os confeiteiros, é um programa que é muito legal, né? Um programa de muito reconhecimento. Mas ganhar o programa em si ganhar é muito gostoso, né? Eu sou competitivo, então eu sempre tinha vontade de ir, tinha esse receio de ir, esse medo de ir e perder por ir mal, sabe?
eu sempre tive assim, se eu tiver que perder, porque a outra pessoa foi bem, mas que eu também vá bem, né? Uhum. E da mesma forma, eu também, se eu ganhar, eu nunca desejei que outra pessoa fosse mal, sabe? Que todo mundo vá bem, que todo mundo faça um trabalho bonito, que ninguém vai passar vergonha, né? Então, eu Uhum. acho que todo mundo tem que ganhar de uma forma muito bonita, que todo mundo faça o trabalho bom, né? Mas eu tinha esse receio por ser muito ansioso, de chegar lá e passar vergonha, sabe? Então, eu sempre quis ganhar, né? E aí, em outro momento eu me inscrevi, não deu certo, não fui, e aí dessa vez deu certo. Falei, dessa vez eu vou, mas eu quero ganhar. E aí eu fui, deu tudo certo. Foi uma experiência muito legal. O programa é muito legal, o clima é muito legal, assim, a produção, os jurados. Foi muito gostoso, mas ganhar, assim, tá aqui, vou mostrar pra vocês. Assim. Ê! Parabéns. Mas além de ganhar, né? Mas ganhar foi importante para mim, sim. Não vou ser hipócrita. Mas é um reconhecimento não do programa, sabe? Para mim, é um reconhecimento de quase 20 anos de trabalho, né? Uhum. De uma, de muita dedicação para a confeitaria. Então, para mim, é um reconhecimento de muitos anos de trabalho. Não foi só do programa. Aham. Tu teve outras participações também antes, né? Me conta um pouquinho. A minha profissão já me possibilitou algumas experiências, né, com programas, com jornais, com revistas. Mas, na verdade, a minha primeira experiência com programa de televisão, eu acho que isso eu nunca contei. Eu tinha 19 anos, eu tô falando de 2004. Eu Nossa! tinha 19 anos e eu mandei uma carta para o programa Mulheres. Na época, quem apresentava era a Kátia. Verdade! A Kátia era do programa Mulheres. Aí eu não trabalhava com confeitaria ainda. E aí ela tinha um quadro lá que chamava assim Homens na Cozinha. E esse quadro era para pessoas que não podia ser pessoas que trabalhavam com cozinha. Não podia ser para profissionais, nem pessoas que tinham curso, nada. E aí eu mandei uma carta. Aí passava lá, né? Ia lá, alguns homens cozinhavam, né? Aí passava assim: se você quer vir aqui cozinhar, escreva uma carta. Era carta, não era e-mail na época, né? Eu sou da época da carta. Da Aí eu carta. peguei o endereço lá e mandei a carta. Mandei. Aí, essa história é legal. Aí eu mandei e não contei pra minha mãe. E aí, mandei, né? Nem acreditava que fosse me chamar. E eu fui trabalhar. Né? E eu já saía para trabalhar, eu trabalhava à tarde. E aí, alguns meses depois, a produção ligou na minha casa. Só que como minha mãe não sabia, minha mãe achou que era trote. E eu não tinha celular na época. Eu não tinha celular. E aí, minha mãe achou que era trote. E aí, quando eu cheguei à noite em casa, minha mãe contou. Ligaram aí um trote para você, falando que era da televisão. E ela nem sabia contar direito, falando que era do programa Mulheres, sei lá. Tá, e aí, né? E aí, mãe, você pegou um recado e tal? Não, desliguei, era um trote, tá? Aí eu acertei. Aí eu acertei. Aí eu fui lá na Avenida Paulista, lá na Gazeta, para tentar falar com eles. Ele falou, não, a gente ligou, agora tem que esperar. Aí passou uns meses, eles me ligaram de novo, aí deu certo. Aí eu fui lá e fiz na época, aí a produção que escolhe o que vai cozinhar. Aí eu fiz panqueca, mas é a produção que escolhe tudo, né? Aí Uhum. eles me buscaram, me levaram em casa, foi super legal. Aí era programa ao vivo, eu nunca tinha aparecido na televisão. E aí eu fui lá, cozinhei e tal, foi mó legal. E aí, depois disso, que eu fui fazer curso de confeitaria. Foi no ano seguinte que eu fui fazer curso de confeitaria, de panificação, e aí foi no ano seguinte que eu comecei a trabalhar na área. Aí, de lá para cá, aí eu tive a oportunidade de participar de alguns programas, de outras coisas, né? Aí eu participei do programa da Ana Maria, que também foi ao vivo. Eu não fui lá no programa, foi só o repórter que foi lá no meu trabalho, que filmou a casinha de gingerbread que a gente fez. Já dei entrevista para algumas outras coisas, já saí em revista também, com receitas, com foto.
Mas aí foram oportunidades que me surgiram através dos lugares que eu trabalhei também. Aham. Nossa, que legal, hein? Manda ver, Cris. Assim, você falou, assim, você falou teve algum desafio assim que você assim, passou nessa trajetória aí da sua profissão? Teve um desafio que te marcou, qual foi? Eu acho que o maior desafio que eu fiz foi um projeto que mudou um pouco, assim, que marcou um pouquinho a minha carreira, né? Eu acho que foi ter construído a casinha de gingerbread. Quando a gente construiu o projeto, né, a gente tinha confiança de fazer, né? A gente fez acreditando que ia dar certo. Mas não existia relatos assim no Brasil de uma casinha tão grande, porque no Brasil não é comum, não é tradição, né? Em outros países é tradição comer biscoito de gengibre, construir casinhas grandes de gengibre, né? Então a gente pesquisou, né? E a gente decidiu fazer, né? Não foi um projeto que eu decidi fazer junto, nem construir sozinho, né? Eu só encabecei tudo. Mas existia essa ansiedade de o quanto vai ficar bom, né? Vai realmente ficar do jeito que a gente quer? A gente vai conseguir deixar tão bonito, né? A gente tinha essa ansiedade, a gente tinha muita vontade de fazer acontecer, mas existia essa ansiedade de conseguir, né? Mas a gente nunca duvidou da capacidade e nunca deixou de acreditar, né? E o resultado final deu super certo, né? Porque existia um investimento financeiro, existia muita gente trabalhando em cima disso também. Foi muito tempo trabalhando, né? Não foi só os 7 dias de construção, né? Foram muitos dias que antecedeu, né? A construção até começar a montar. Foi um projeto que a gente começou a trabalhar 6 meses antes, né? E então demandou muito investimento financeiro, muito investimento de tempo, né? Muita mão de obra. E no fim das contas deu um resultado muito positivo, né? E a gente conseguiu muito espaço, né? Tanto que a gente foi parar na Programa da Ana Maria ao vivo, né? Mais de 20 minutos ao vivo na Rede Globo, né? Falando com a Ana Maria ao vivo. Então, deu o resultado que a gente esperava. Então, foi um desafio muito grande para mim, foi uma pressão grande em cima de mim, mas valeu a pena, porque a gente alcançou o objetivo. E é uma sensação de realização, né? Puf, acabou, conseguimos, Dimensão cumprida, tipo, missão cumprida. missão cumprida, deu tudo certo. E aí, depois a gente relaxou, tipo, conseguimos. Ah, legal. Teria feito algo diferente, Thiago? Ou o que tu poderia dizer assim para quem quer seguir tua profissão? Porque tem os lados bons, mas tem os lados ruins, né? Eu acho que você já mostrou para nós aí que tem que ter muita dedicação. O que você poderia dizer para as pessoas que querem seguir teu ramo? Ah, com certeza. Se eu pudesse voltar no tempo, muita coisa faria diferente, sim. Mas eu acho que até as coisas que foram ruins, né, ou frustrantes, de alguma lição a gente tem que levar e aprender com elas, enfim. Mas se eu posso falar alguma coisa para quem quer entrar nessa área, quem quer começar e aprender alguma coisa com isso, é ter muita resiliência, sabe? É saber que vai ter muitos dias que serão bons, vai ter muitos dias que serão difíceis, vai ter dias que a gente vai ouvir muito elogio, mas não deixar os elogios subir para a cabeça. Mas vai ter dias que também a gente vai ouvir críticas e não deixar as críticas também abater. É ter resiliência, porque tudo faz parte do processo, sabe? É não achar que todos os dias serão flores e nem que todos os dias serão espinhos.
porque eu acho que toda profissão tem desafio e tem parte boa, né? Mas ser confeiteiro é muito além, é muito além do que a parte financeira, sabe? Mas tem a parte da realização, que isso. Eu não vou dizer que é mais que dinheiro, porque é mentira também, né? Porque a gente também não trabalha só por amor, né? A gente trabalha, a gente sai de casa, a gente abre mão de muitas coisas porque a gente tem conta para pagar. Mas tem uma realização quando a gente termina o nosso trabalho, que o dinheiro no fim do mês é muito importante, mas essa realização Não tem não é o, valor que compra, né? não tem o valor, não é o dinheiro que paga. Essa realização é nossa, é uma dedicação que de tudo que a gente colocou ali, sabe, de tudo que a gente se preparou, tudo que a gente às vezes projetou, sabe? Às vezes uma mesa de Páscoa são às vezes eu passo semanas num projeto assim de como que eu quero que seja aquilo. E aí chega o domingo de Páscoa, eu vejo aquela mesa pronta. Às vezes eu só tô cansado que eu nem consigo curtir aquela mesa. Às vezes Você só fala, ah, conseguimos. tipo, eu entreguei, tá pronto, e as pessoas estão lá comendo, elogiando, tirando foto, fazendo vídeo. Às vezes eu mesmo nem usufruo do resultado daquele trabalho. Às vezes eu usufruo depois, vendo as fotos, vendo o vídeo depois. Às vezes Satisfação das a pessoas, satisfação, né? às vezes a minha satisfação vem depois. Às vezes no momento não vem. Mas que as pessoas saibam que a nossa realização está muito mais voltada para o que a gente realmente precisa fazer. Eu E acho que que não desista, sabe? eu acho que tu ama o que tu faz, né? Resumidamente, tu ama o que tu faz, porque eu, por exemplo, gosto de cozinhar, mas se eu já não tô legal, a comida não sai legal. Eu coloco É, muito disso ali. E se eu tô bem, eu quero cozinhar, fazer algo novo, eu já me animo, já daí sai aquele capricho. Mas você amando o que tu faz, eu acho que não tem dia ruim. Tu coloca ali no prato o melhor, fica lindo. E que delícia, né? Que a gente quer comer, quer estragar o prato. Quer comer um Ai, pouquinho. dá dó, né? Aquele prato bonito, aí daqui a pouco você tá lá degustando, aí acaba. não, Mas mas não é para ter dó. Se vocês tiver dó, a gente fica chateado, assim. A gente faz para que vocês realmente acabem com tudo. Porque se vocês comerem tudo e raspar o prato, é um elogio pra gente. Agora, se a gente faz e sobrar no prato, é porque alguma coisa tá errada. é, né? Não é para ter dó. Ah, Tiago, um sonho, você, assim, um sonho que você gostaria de realizar. Ah, de viajar bastante, de conhecer vários países. Qual país? Ah, tem vários na lista, mas eu acho que como todo confeiteiro, eu acho que um dos principais é a França, né? Porque é um dos principais países, assim, da confeitaria. Legal. Certo. Como que você se vê daqui 5 anos? Como você está daqui 5 anos? Ah, eu espero que daqui 5 anos eu esteja trabalhando um pouco menos, assim. Eu trabalho muitas horas por dia, né? Saio de casa muito cedo, chego muito tarde, assim. Então eu gostaria de desacelerar um pouco. Para pôr o pé no freio, né? É uma intenção, espero conseguir. Vamos Agora a fazer um gente vai fazer um. brinde? Bora lá fazer o jogo, uma brincadeira. Vamos lá. Vamos brincar. Deixar Vem cá, divertido. pode desculpar. Eu É. vou falar umas palavras pro seu Thiago, daí tu fala o que vem no teu coração, tá bom? Tá Vai, bom. mano, manda bala. Família, Ah, é a base. Ah, um sonho. Ah, viajar bastante. um líder, Jesus. Confeitaria. Ah, se fosse 20 anos atrás, eu diria que é um sonho. Mas hoje, praticamente, assim, é a minha vida. Certo. 3 palavras que te definem. A persistência,
criatividade e disciplina. Oh, um livro. Tem um livro que eu conheci, logo que eu comecei, ele chama Cartas a um Jovem Chefe, do chefe Lohan. E ele conta no livro um pouco dessa conversa que a gente teve, assim, de tudo que uma pessoa que quer entrar para o ramo da gastronomia vai passar, assim. Então é um livro muito interessante para os jovens chefes, para as pessoas que querem entrar para a gastronomia. Uma frase. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Legal, muito legal. É. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Thiago, para as pessoas que querem começar na confeitaria, querem, de repente, seguir a profissão, que nem você, e estar onde você está hoje. Que se dedique bastante, que estude bastante, que seja muito resiliente, que vai passar por muita coisa legal, que no começo vai ganhar pouquíssimo, mas com o tempo o salário melhora um pouquinho, mas que tenha que se dedicar, que não desista. Mas que um dia é difícil, outro dia é melhor, sabe? Mas que é muito prazeroso, que é muito satisfatório. É uma profissão que já me trouxe muitas coisas boas, muitas realizações. E às vezes são pequenas realizações, mas voltar para casa e saber que eu fiz coisas que eu gostei de ter feito, que eu fui feliz fazendo, sabe? Que eu fiz o dia das pessoas mais doces, que eu fiz as pessoas felizes comendo as coisas que elas queriam comer e ficaram satisfeitas, sabe? Uhum. Ah, legal. E como satisfeita. Eu quero experimentar, quero ir para São Paulo e minha parada vai ser obrigatória. Mas então Então tá. tá. Tiago, quero te agradecer do fundo do coração por ter aceitado esse convite. Nós vamos colocar aí um videozinho da tua transformação com a bariátrica, teu trabalho. Creio que muitos, tu já tem muitos seguidores, muitos fãs, né? Fãs dos teus pratos. E com certeza vai ter muitos outros que vão adorar ver teu trabalho. Quero desejar tudo de bom, que o teu caminho seja repleto de vitórias, que tu não pare agora, que tu tenha muitas conquistas, que a gente possa ver aí ao longo do teu caminho, tuas vitórias, as tuas grandes conquistas, tá bom? Obrigado. Também gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite para contar um pouco da sua história e que Deus te abençoe, você e toda a sua família, e que você venha realizar todos os seus sonhos, seus projetos, que com certeza você ainda tem muitos, né, sonhos e projetos para realizar. Tá? Que Deus abençoe aí você. Amém. Obrigado pelo convite. Foi muito legal. Eu agradeço. Um beijo. Tchau para vocês. É. Tchau.